galerinha do quintal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade às nossas atividades de matemática, essa quinzena nós trabalharemos um assunto muito importante e muito legal. São as tabelas e os gráficos, isso mesmo. Nós já vimos alguma coisa sobre isso, mas essa quinzena nós vamos nos aprofundar um pouco mais, tá? Começaremos pela tabela. Por que pela tabela? Porque é através da tabela que nascem os gráficos. A tabela nada mais é, gente, do que o armazenamento de dados de um determinado assunto. Uma pesquisa que você quer colocar ali para todo mundo ver, tanto em qualidade quanto em quantidade, a gente usa aí a tabela para poder armazenar esses dados. E olhando esta tabela, nascem os gráficos. O gráfico é uma representação visual da tabela. Então, é através de desenhos que demonstram todos os dados que você coletou e colocou ali na tabela, certo? Então, eu vou mostrar para você alguns gráficos, são muitos os gráficos, tá? Só que, primeiramente, eu vou mostrar para vocês os mais usados. Temos o gráfico pizza, o gráfico colunas, o gráfico barras e o gráfico linhas. Esses são os mais usados. E nós trabalharemos o gráfico colunas essa quinzena. Eles são simples, visualmente são mais práticos e você aprendendo e entendendo fazer a leitura do gráfico coluna, você consegue automaticamente fazer a leitura do gráfico pizza, barra, linha. Okay? Então, para exemplificar, bom, vamos lá. Vamos supor que eu tenha feito uma pesquisa com os alunos do 4º ano lá da nossa escola do quintal, tá bom? Então, eu fiz com a turma da manhã e com a turma da tarde. O tema da minha pesquisa foi preferência de sabores. Eu queria saber quais os sabores que a turminha mais gostava de sorvete. Então, para eu criar a minha tabela, em primeiro lugar, tanto a tabela quanto o gráfico, eu tenho que colocar o nome do assunto que eu estou investigando. No meu caso, é a preferência de sorvetes. Então, o primeiro tópico para eu construir uma tabela e um gráfico é colocar o nome do assunto que eu vou pesquisar, tá? Daí, eu criei a minha tabela. Geralmente, as tabelas, elas são no formato de retângulo ou quadrado e são divididas em colunas, tá? Nessas colunas, como a minha, eu coloquei na primeira coluna o quê? Eu coloquei os pesquisadores, quem eu estava investigando, que eram quem? As turmas. Então, eu coloquei a turma da manhã e a turma da tarde. Na próxima coluna, eu coloquei o sorvete que mais assim se destacou, que no caso foi o sorvete de casquinha. Na terceira coluna foi o sorvete de picolé. E logo em seguida eu já coletei os meus dados. Na minha pesquisa eu vi que a turma da manhã, 10 alunos dessa turma, né, eles gostam de sorvete de casquinha. E 8 preferem sorvete de picolé. E os da tarde também. 10 preferem sorvetes de casquinha e 8 preferem sorvetes de picolé. Então, eu tive um total de 20 alunos que gostam de sorvete de casquinha e 16 que gostam de sorvete de picolé. Então, se eu somar aqui os alunos, eu pesquisei, eu entrevistei 36 crianças, que dividido aí nas suas preferências ficou assim, tá? Jogado aí bonitinho os 20 alunos que gostam de sorvete de casquinha e os 16 alunos que gostam de sorvete de picolé. Bom, vamos supor que eu não vá fazer nenhum gráfico para demonstrar aí claramente a minha pesquisa, minha coleta de dados, tá? Compare. Então, eu tenho aí 20 sorvetes de casquinha e 16 de picolé. Nossa, seria uma confusão, vocês concordam? Isso porque estamos falando de uma numeração pequena. Se eu entrevistar
eu ia fazer isso? Como eu poderia demonstrar para as pessoas lerem rapidamente a minha coleta de dados? Seria, né, muito complicado eu fazer em forma assim de desenho. Por isso que criou-se o gráfico. Que bonitinho. Olha aqui. Aqui está o nome da minha pesquisa, né, da minha coleta, preferência de sorvetes. O gráfico, esta linha aqui, ó, que tem uma setinha, é a linha vertical. Vertical é a linha que fica em pé. Eu coloco o quê? Neste eixo eu coloco a quantidade. É o número de preferências dos sorvetes, tá? E na linha horizontal, essa setinha deitadinha aqui, os pesquisados. É a turma que eu pesquisei. E não posso me esquecer da legenda. A legenda é muito importante, porque é através da legenda que eu já visualizo tudo. A casquinha, o picolé, sempre dividido por cores. Olha como fica. Olha que legal. Já bato o olho, eu já vejo aqui a quantidade de alunos que tem a preferência. A turma da manhã, a turma da tarde, olha só, o azul é a casquinha, olha quantos alunos gostam de casquinha, dá para ver nitidamente que a casquinha é a preferida. Quantos alunos aqui, ó, o vermelhinho é o picolé, eu vejo aqui na minha legenda. Então, o gráfico é isso, eu bato o olho no gráfico, eu já consigo fazer a leitura de quem é quem, a quantidade, a turma e a preferência. Olha lá, eu fiz um gráficozinho aqui, ó, menorzinho, coloquei lá o título, não posso esquecer, fiz a legenda bonitinha e umas perguntinhas aí para vocês irem treinando. Qual o título do gráfico? Obviamente, ele aparece sempre em cima do gráfico, centralizado. Olha lá, preferência de sorvetes. Qual sorvete teve a maior quantidade de preferência? Eu bato o olho ali, eu já vejo que é o vermelho. Já vejo ali o número, vou na legenda, já vejo que é a casquinha. Pronto, eu já sei que é a casquinha. Qual a quantidade de votos do sorvete de casquinha? Olha que facilmente a gente já consegue observar que são 10 votos. Qual a quantidade de votos do picolé? Então, eu vou olhar aqui, o picolé não é o verde? Eu vou bater, já sei aqui na linha que são 8 votos. Fácil, né? E é isso. Ufa! Nem acredito que eu consegui terminar. Missão cumprida. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Fiz com muito carinho. Bora lá que tem muitas atividades para vocês fazerem. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima atividade. Tchau, tchau!